grande quantidade dessa água está nos mares ou congelada nos polos. A água é um dos recursos naturais mais valiosos do mundo. Por isso é tão importante economizar. E essa economia pode começar na nossa casa. Medidas simples evitam o desperdício. Na hora do banho, desligue a torneira quando estiver se ensaboando. Isso vale também na hora de lavar a louça, escovar os dentes e fazer a barba. Fique atento também na válvula de descarga. O simples fato de dar descarga no vaso gasta muita água. Por isso, dê descarga só quando necessário e não jogue papel no vaso sanitário. Além de evitar o desperdício, você ainda economiza na conta. Lembre-se, você usa água todos os dias. Economize. Qualidade de vida. Uma campanha da SEDAI. Realização do Criar Brasil, com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Garganta, fala pra cá. São 19h04. Está entrando no ar o programa Carlos Rocha, com um programa alto astral, com informação, música, cultura e gente interessante. José Maia, manda brasa aí. Boa! Carlos Rocha, entre amigos. 7h04. Oferecimento: preço justo, módico e com qualidade. José Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. Carlinha! Temperatura máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Carlos Rocha, entre amigos. Máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Não há mulher que resista a um homem gostoso como ele é. Safado, manhoso, todo carinhoso que envolve a mulher. Quando a gente faz amor, me beija todinha até a ponta do pé. Eu faço tudo com ele, ele faz comigo o que ele quiser. Eu faço tudo com ele, ele faz comigo o que ele quiser. Temperatura máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Temperatura máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Ele me deixa louca, beija minha boca e o carinho não para. Sabe que eu gosto do seu jeito safado, que amar desse jeito é minha tara. Ele me deixa louca, beija minha boca e o carinho não para. Sabe que eu gosto do seu jeito safado, amar desse jeito é minha cara. Carlos Rocha, entre amigos. Temperatura máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Temperatura máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Não há mulher que resista
gostoso como ele é. Safado, manhoso, todo carinhoso que envolve a mulher. Quando a gente faz amor, me beija todinha até a ponta do pé. Eu faço tudo com ele, ele faz comigo o que ele quiser. Eu faço tudo com ele, ele faz comigo o que ele quiser. Temperatura máxima comigo aconteceu quando aquele homem encostou o seu corpo quente no meu. Carlos Rocha entre amigos. Oferecimento: preço justo, módico e com qualidade. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 7h08. Gessé Maia Locuções. O áudio que você precisa para seu produto ou serviço a um preço justo, módico e com muitíssima qualidade. Consulte-nos. gessemaia@pol.com.br, gessemaia@r7.com, gessemaiadeoliveira@gmail.com ou pelos telefones 21 9605 7210, 7589 6313, 8297 3321, 8871 6866 e 2751 6866. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 5521 3111 7390 e 5521 2289 7823. carlosrocha.producal@hotmail.com. Paguei mico. Paguei mico. Paguei mico. 7h10. É a nova vinheta do Máximo Intruder. Boa noite, Márcio. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos da mesa. Como é que é o negócio? É o peão da casa própria? Oi. Eu da casa própria, oi! Roda! Fica todo, passa mal, vai, roda, oi! Morador da Avenida dos Italianos, 1724, em Rocha, Miranda. Mas ele quer ficar anônimo, não falou o endereço dele, não. Tudo bom, Gessé? Tudo certo? Graças a Deus. O Omar Graças hoje a vai Deus. Tudo ótimo. O Omar hoje vai interagir aqui no Paguei Mico entre amigos. O que eu vou pagar de mico Eu aqui misturei hoje? a coisa, até Paguei Mico não, é stand-up entre amigos, né? Nossa. Ou pagueimico.com, não é isso? Paguei Nem eu Mico. sei o que é que eu estou fazendo aqui hoje, não faço a mínima ideia. Tô meio perdido nos assuntos porque eu tava falando com um amigo, o que aconteceu foi que eu tava na casa de um amigo, aí rolou uma festa, mas eu tava dormindo. Pô, uma festa bagunçada, gente zoando, que eu acordei assim, onde é que eu tô? Você dormir em festa também? Não, eu não sabia que ia ter a festa. A festa aconteceu comigo dormindo. Ela começou comigo dormindo. No quarto que eu tava, aí começou a encher de gente do nada. Tipo, tem um cara dormindo aqui, sabe? Era eu. Aí esse monte de gente aqui, será que eu morri? Tô no meu velório, tem um monte de gente me olhando. Falei, não, tal. Aí, pô, esse meu amigo, eu vou parar de andar com ele, cara. Ele gosta daqueles negócios de fumaça, sabe? Aquela fumaceira, sabe? Explica esse negócio direito. Máquina de fumaça, tá. Entendeu não? Agora entendi. Ele compra a máquina de fumaça toda semana, entendeu? Ele tá meio louco, cara, ele tá meio doido. Ele chegou pra mãe dele e falou assim, o que tá acontecendo aqui? Essa fumaceira no seu quarto, meu filho, que negócio é esse? Que quarto, mãe? Isso aqui é a caverna do dragão. Falei, cara, não vou parar de andar com ele, cara. Essa fumaça é boa, hein? Essa fumaceira é a caverna do dragão. Tu não tá bem, ele não tá legal. E tinha uns assuntos pra falar, cara, tipo assim, cantadas. Você é bom de cantada, Omar? Não, sou péssimo. Péssimo de cantada? Ó, vou te dar uma aqui que é infalível. Infalível, quer ver? Quando eu achar ela aqui, eu vou mostrar assim, que ela é infalível. Pô, tem aquela da mulher que veio pro marido. Marido, seu melhor amigo me deu uma cantada. Ah, tá, depois você me mostra. Opa! Tá nem um pouco preocupado, né? Nem aí. Tem aquela da mulher que chega pro rapaz e fala assim, oi, a gente se conhece de onde? O cara, olha, pela sua aparência,
Meu Deus. Já pode parar de conversar aí, não precisa falar mais nada. Né? Que horror, cara. Eu perdi onde é que está aqui. Perdeu as cantadas? 3 formas de levar uma mulher pra casa no fim da noite. Tem 3 formas infalíveis. Motorista de A primeira é você ter dinheiro. Você vai levar, é sucesso. Você vai levar ela, é sucesso. Isso é foto ou é filmagem? É filmagem ou é foto? Não sei. Tem 3 formas de levar uma mulher pra casa no fim da noite. Dinheiro, conversa, uma boa conversa, um papo, né? Um papo legal e um carro, né? E a terceira forma, que é a que eu mais utilizo, que é o clorofórmio, né? Você passou, você leva, acabou. Você não tem erro, essa é a melhor de todas, cara. Você não tem como evitar isso, né? Realmente a pessoa também não tem outra opção, né? Clorofórmio acho que é a melhor de todas, cara. Ou então aquela assim, você me deixou sem ar ontem. É mesmo? Você levou a minha bombinha de asma por engano na sua bolsa, assim, quase morri. Esse dizer que se você tiver um bom papo, vai carregar uma mulher, só você virar pra ela e falar assim, eu tenho dinheiro, pronto, já. Não. Aí vai ter mulher ligando pra cá, não é assim não, não é dinheiro, não. Tá bom, vamos acreditar que não é. Mas ele não diz, ele só dá a entender. Você estudou até que sério, mano? Grau universitário incompleto, mas tudo bem, beleza. Estamos aí juntos. Eu larguei a universidade me largou também, foi como um acordo, porque eu queria aquele negócio de ensino à distância. Ensino à distância pra mim traz muito benefício. Né? Quanto mais distante eu tiver do aprendizado, melhor. Né? Quer ter uma ideia? A professora chegou pra mim e falou assim, Márcio, faz um resumo da Primeira Guerra Mundial. Pelo amor de Deus. Meu irmão, cheguei e arrebentei no papel. Cheguei e escrevi. Ela não aceitou. Mas é uma coisa tão bem explicada. Mas não foi, peraí, cara. Não, mas o que tá errado? Tá errado? É um resumo. Pois é, se ela pedisse a versão completa, né, aí eu ia falar mais assim. E, aí esse negócio de namorar pela internet dá problema, cara. Dá problema. Depende, né? Dá problema porque outro dia eu falei, tava conversando com a menina no bate-papo, eu falei assim, tá na hora de a gente mandar nossas fotos, né? Aí ela mandou a dela, aí ela era meio estranha, meio esquisita, assim. Era tão esquisita ela que quando eu fui salvar a foto, que eu cliquei, não tinha salvar a foto, não apareceu. Só tinha o deletar e o excluir Realmente. Pelo amor de Deus, apaga esse negócio daqui. E voltando às cantadas, você tem uma cantada infalível também. Gata, você é uma mentira? Aí ela, não, por quê? Porque você é linda demais pra ser de verdade. Não? Aí ela devolve, né? E você, seu nome é mentir? Aí eu falei, não, por quê? É porque mentir é feio. Então... para de rir, Gessé, o negócio é sério, cara. Que coisa. Roda o peão, Gessé, roda o peão. Ficar contando derrota e vocês rindo. Roda, rodando o peão, rodando. Oi, rodando. Agora você, morador da rua, não sei o que lá, não sei lá. Morador da rua, Pedro Carvalho, 430. Ela tá querendo uma casa própria. O Carlos Alberto da Rocha Carvalho. Ele tá tentando concorrer uma casa. Ele vai correr o peão pra rodando. Lá vem um, vai se ferrar, ele vai se ferrar. Perdeu a casa! Mas como prêmio de consolação, você pode levar esses 2 jequiti aqui pra pelo menos você sair cheiroso, né? Silvio Santos é uma graça, cara. Felicidade absurda assistir o Silvio Santos. Ele vem cada semana e vem com uma coisa diferente. A última que eu vi dele foi que as calças dele caiu no meio do programa. Que isso? Foi. Deram a calça arriada nele. Ele deixou ir ao ar, que ele é gravado. Ele permitiu que fosse ao ar. Realmente. A calça dele simplesmente caiu, foi nas canelas. E ele riu. Ai, fiquei sem calça, Rui. Fiquei sem calça. Eu não emagreci merda nenhuma. Isso, meu cabelo ficou branco agora. Ui. Alegria. Bom, deixa eu falar de show, falar de espetáculo, falar de entretenimento. Certeza. Bom, quem perdeu, porque já passou mesmo, então não adianta mais ir lá, porque já tem uns foi. amigos seus que tem uma memória boa pra caramba. Tem um pessoal que tira o microfone da boca da gente quando você tá falando. Tem um povo também esquisito pra caramba. Né, Carlinhos? Na quarta-feira passada você teve no show do Márcio Tadeu, né? Não, então, olha, que zona que esse cara faz. O show do Márcio Tadeu foi na quarta. O seu foi na sexta. O meu foi na quinta. Na Associação Atlética Vila Isabel. Vocês fizeram o favor de não ir nenhum, nem no outro, não é isso? Foi legal pra caramba contar com a presença espírita de vocês lá, né? Batendo palma em não corpo presente. Eu não te vi lá, Carlinhos, não te vi.
Não vi. Vamos lá. Em breve. Vamos- Olha quem tá me ligando. vamos nos Olha redimir. quem tá me ligando. Eu tô falando nele. Vamos nos redimir. Quando vai ser o próximo? Pois é, o próximo não é o meu show, mas é o show de um amigão, que é o Paulinho Gogó. E o Miguel Marques estará abrindo o show dele. Então vai ser dia 6 de julho. Anote aí, 6 de julho, no Tijuca Tênis Clube. Anotou? Tijuca Dessa vez você Tênis vai, Clube. né? Isso. Dessa vez vocês vamos. 6 de julho Dessa é o quê? vez nós É vai. Sexta-feira, é isso? Não faço ideia de que dia é 6 de julho. Eu sei que 6 de julho é um dia que existe no Que horas vai calendário. ser isso aí? Deve ser às 8 da noite. 8 da noite. Deve ser às 8. Se não Tijuca for às 8, Tênis será às Clube. 9. Mas aí você fica lá esperando. Vai começar. Paulinho Gogó no Tijuca Tênis Paulinho Clube, Gogó, muito Tijuca bom. Tênis Clube, beleza? Estão todos convidados. Logicamente, cada um vai pagar o seu ingresso, que eu não tô aqui para bancar nada para ninguém. E Se deu mal, Playboy, E vai aí pagar. você, só fato venéreo, tudo história que realmente acontece, entendeu? Então é isso aí. O meu espetáculo Quem não tem dinheiro, conta história. Quando chegar o meu, eu vou apresentar, eu vou falar onde é que vai ser, que provavelmente será no Teatro Henriqueta Brieba. Onde é que é o Henriqueta Brieba? É lá. eu tava esperando você lá. me dizer. É lá. Ou no Teatro Iracema de Alencar, que é dentro do Retiro dos Artistas. Eu vou mandar o release, se eles aceitarem que eu me apresente lá. O Carlos Rocha não pode ir nesse, que de repente tá calha dele não sair de lá. de Se você dentro. entrar no retiro, o pessoal não vai deixar você sair, não. não, Tem que não. levar a carteirinha. Tá indo pra onde? Não, tô indo embora, sou com visitante. Como assim Que você vai visitante embora? não, você vai me enganar. Fica aí, volta aqui, pega aí, segurança. Beleza? Esse foi mais um Paguei Mico entre amigos do Carlos Rocha e Pagando Mico em stand-up. Eu não sei lá qual é o nome do Quem programa. eu quiser esqueci. conhecer um pouquinho mais, é pagueimico.com. É o .com, ele tá fora do ar por falta de pagamento, mas brevemente ele volta. Mas lá no Facebook você tá. No Facebook, se você jogar no Facebook Paguei Mico, você encontra Olha, a os gente caras lá. de pau. Que vergonha. É porque o endereço é grande, é pagueimico.blogspot.com. Então eu comprei o pagueimico.com, mas por falta de pagamento tá fora do ar. É real, é sério isso. Mas tem o Blogspot. Tem o Blogspot só isso. Graças a Deus, né? Isso, ele tá no ar. Esse não sai do ar nunca, porque é grátis, né? Então, e tem o marciointruder.com, onde tem os meus stand-ups filmados e as minhas apresentações em teatros e lonas culturais, ok? Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Fiquem na companhia de Carlos. Acho que tá rindo aqui. Do que você tá rindo, Carlinhos? Tá rindo O cara do quê? tão sério que nem Não o falo Márcio nada demais, Intruder. cara. Que coisa. Obrigado. Essa vinheta, Gessé, é muito legal, mas já mudou, não é mais o peão. O que é isso? Ainda é o peão. Ainda é o peão? Ainda é a música do peão Mas rolando. quem roubou o peão? Foi o Incrível Hulk? Tá girando até agora. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Márcio, você está convidado a participar do site do programa também. Colocar alguns eventos seus, tá? Isso aí. Um abração. Terminar a vinheta, Gessé. Termina a vinheta, Gessé. Música aí. Horas e 21 minutos. Carlos Rocha entre amigos. Carlinho! Esse teu jeito atrevido e o desejo em teu olhar desperta em mim a fúria louca de te amar. Quero te amar. Deixa ao menos eu tocar no teu corpo e passear, me perder e me encontrar, pra relaxar, ter prazer no teu prazer, ver nós dois no só querer, depois gritar de tanto amar. Esse teu corpo tão bonito faz minha
minha pele arrepiar. Carlinho! Aumenta mais o meu calor de te amar. Quero te amar. Teu amor me faz viver, quero ser o teu querer. Vou viver, vou viajar, vou relaxar, ter prazer no teu prazer, ver nós dois um só querer. Eu vou te dar de tanto amar. No teu corpo e passear, me perder e me encontrar, pra relaxar, ter prazer no teu prazer, ver nós dois nunca querer. Eu vou brincar de tanto amar. Carlos Rocha entre amigos. Oferecimento: preço justo, módico e com qualidade. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 7h25. Gessé Maia Locuções. O áudio que você precisa para seu produto ou serviço a um preço justo, módico e com muitíssima qualidade. Consulte-nos. gessemaia@pol.com.br, gessemaia@r7.com, gessemaia@gmail.com ou pelos telefones 21 9605 7210, 7589 6313, 8297 3321, 8871 6866 e 2751 6866. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 5521 3111 7390 e 5521 2289 7823. carlosrocha.producal@hotmail.com. Sala de visitas. Hoje eu estou novamente com meu amigo Márcio Curvelo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Carlos. Boa noite, a mesa aqui. Todo mundo reunido aqui. Omar, nosso amigo ali, Marcos Veda, Carlos Eduardo, amigo do Omar, que veio também aqui. Omar, você apresenta os seus convidados? Vou apresentá-lo. Do meu lado aqui está o Márcio Berbete, né, que é o coordenador estadual em ações de meio ambiente da Bush Brasil. Ao lado dele nós temos o professor Maurício Mendes, né, que é o nosso coordenador estadual de ensino e pesquisa da Bush. Como a gente tem falado em alguns programas anteriores, a Bush é um organismo, né, a Bush Brasil é um organismo totalmente brasileiro, né, criado no Brasil, e ele tem por princípios, né, de tantos princípios que nós temos, tantos fundamentos de ação, o princípio dele que é fazer com que tenhamos uma melhor qualidade de vida, né, no que diz respeito
as ações que a BUSF ela entra, tanto aqui como em países de língua portuguesa, né, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E o nosso trabalho hoje, né, no Rio de Janeiro, basicamente é trabalhar ações de defesa civil de uma forma sistemática, criando um sistema integrado de gestão. Quando nós começamos a desenvolver a BUSF no Rio, eu em primeira mão já tinha dito já que não tem como a gente atuar no Rio de Janeiro sem pensar em integração de organismos. Não tem como você trabalhar isso. E isso vislumbrado até os moldes do que hoje tem sido feito hoje no Rio de Janeiro. As pessoas podem falar o que quiser, né, da prefeitura, né, que é isso, que é aquilo, mas nunca se fez tanto em defesa civil como se tem feito ultimamente no Rio de Janeiro. Tá? E com isso vai se fazendo um sistema mais integrado de gestão. Né? O Carlos participou do curso, né, de gestão, né, de riscos em comunidades. Ele viu que a defesa civil, a defesa civil tem as suas deficiências, né? Como todo projeto, todo programa tem, mas há de se melhorar, né? Até porque as pessoas que estão envolvidas têm trabalhado muito em prol disso. E a BUSF está entrando nesse circuito com força, porque faz parte do processo. Não tem como a gente trabalhar sistema de defesa civil ou atuação, né, até no foco operacional, se a gente não está imbuído dentro do integrado junto com os organismos que são responsáveis por isso. Porque no momento que a gente for entrar pela porta, eles não se permite que se entre quando você não estiver integrado a eles. Então, a ideia é essa, e isso eu concordo muito até por conta da questão de você ter um organismo mais fundamentado, mais organizado e orientado para que essas ações não saiam de forma incorreta. Então, visando isso, né, a BUSF, ela tem, né, lógico, o papel dela ela é formar, né, um contingente para ações operacionais no Brasil todo e nos países de língua portuguesa, mas eu tenho buscado um foco muito central, que é a ação e atuação junto na verdade são as coordenadorias, né, municipais de defesa civil, né, e que aqui no Rio já é uma subsecretaria. E o nosso papel fundamental é esse: trabalhar meio ambiente, segurança, saúde, segurança social, né, qualidade nesse tocante dentro das comunidades. Porque quando nós abraçamos o trabalho de começar a implantar no DEX, vamos iniciar em Jacarepaguá, já está mapeando a área já para fazer isso, o objetivo disso é justamente trabalhar a questão da integração feita através da população com os poderes públicos. Porque o fundamento no DEC é esse, é trabalhar isso, é fazer com que exista um elo de ligação entre povo e órgãos públicos. Então a BUSF está com esse objetivo, trabalhar, tanto é que o Márcio ele foi nomeado nosso coordenador estadual em ações em meio ambiente, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu como delegado estadual sou o coordenador estadual em ações de defesa civil, né? Já foi um foco que nós criamos aqui para poder trabalhar isso, né? A gente poder desenvolver isso, até porque essas ações são importantes, que você tenha coordenadorias. Nós regionalizamos áreas de atuação. E com isso, cada área de atuação, como por exemplo as coordenadorias, elas vão ter as pessoas que vão estar trabalhando diretamente com ele. E no final se consolida tudo, forma-se um consolidado e a gente entrega isso em ações mais organizadas. Na verdade, é um trabalho bem amplo. É um trabalho bem amplo. Inclusive vocês também vão ter ações e atividades, né, em comunidades. Sim, na verdade o NUDEC ele é um trabalho que ele é executado dentro das comunidades. E só que dentro desses trabalhos a gente vai criando alguns trabalhos que são importantes dentro da população, como por exemplo, coisa que muito pouco se faz hoje no Rio de Janeiro, né? Eu digo assim, no estado do Rio de Janeiro, é você trabalhar uma questão que é fundamental, né? Num plano de emergência, não adianta os governos criarem planos de emergência quando a população em si ela não está incutida nesse plano de emergência, não está mobilizada como contingente. Ou seja, você não tem uma área de regionalização de contingencial. Você tem um macro. Naquela população você tem o IBGE te manda um número X. Agora, o que
a nossa proposta é fazer com que cada rua da comunidade ela possa ter um checklist nominal, ou seja, o nome de pessoas naquela rua e que moradores de cada casa que saibam quais são as necessidades, as deficiências, os pontos fracos. Plantar alguns programas e projetos naquela comunidade. Exatamente. Precisa fazer isso. Ô Márcio, você pretende levar o NUDEC para qualquer bairro? O NUDEC da BUSF, né, na verdade, a BUSF ela tá vindo só como um organismo, tá? De auxílio, de assistência, de apoio às ações de defesa civil. Mas o nosso objetivo são os NUDECs realmente. E nesse primeiro momento, o que está sendo feito é feito um levantamento nas áreas. Como Jacarepaguá é uma área extremamente crítica, extremamente sensível, né, a situações, né, de desastres. Como por exemplo, agora nós estamos na iminência, chegando uma frente fria, está se formando aí uma massa, pode ser que role uma chuva aí, não sei o montante. Amanhã. A possibilidade de chover pra caramba. Amanhã a ideia é que se chegue uma frente fria, mais já chegou, na verdade ela já está no Rio. Só que com força a previsão é de amanhã. Quinta-feira é previsto que isso aconteça. Então estão todos os organismos já em alertas, né, para que isso aconteça. Pode ser que não, pode ser que o Papai do Céu amanhã chega e acabou com isso. Mas como isso aqui, não existe uma previsão quando é força de natureza. Pode acontecer ou não, mas temos que estar preparados. A gente trabalha sempre com lado A, lado B, plano A, plano B, porque aquela coisa, né? A lei de Murphy ela é bem clara, ela deixa bem clara para você. Não aconteceu agora, mas um dia pode vir a acontecer. Ele vai acontecer, né? Ciclo, vai rodar e um dia vai acontecer. Ele vai parar naquele ponto que ele realmente tinha que acontecer. Então, partindo dessa premissa, a gente tem trabalhado estudando algumas regiões, né? Fundamentando a tua pergunta, Carlos, com relação se pretendemos levar para as outras regiões, sim, pretendemos. Mas eu acho que tudo parte de um belo de um princípio. Se a gente começar a pegar em vários locais, a gente não vai conseguir desenvolver. Primeiro realizar um trabalho em Jacarepaguá, na região onde vocês estão começando a atuar. Isso. Que vai ser um trabalho que vai dar, inclusive, base para ser copiado para outros locais. A gente não pode nem deixar uma coisa que é importante. Primeiro de tudo, quando vai se implantar um projeto, um programa de implantação, ou um projeto que você vai trabalhar diretamente com o público, você tem que saber aquele público que você está atingindo. E uma outra coisa que é fundamental ali, né, por exemplo, por que eu escolhi Jacarepaguá? Primeiro, pela questão da disposição geográfica da região. Tá? Ela é muito grande. E para você ter uma ideia, ela toma basicamente quase toda a parte do Rio de Janeiro, porque a zona oeste do Rio está ali. Jacarepaguá são sub-bairros. Jacarepaguá é região. É tão grande Jacarepaguá que é dividido em vários bairros. E são 11 bairros subdivisões, né, na verdade. Tem uma população muito grande. Então, quer dizer, o que a gente está tentando hoje fazer é começar a trabalhar os pormenores de cada bairro. E chamar essa responsabilidade para as outras iniciativas, como por exemplo igrejas, escolas, clubes, porque isso faz parte, isso está dentro do Plano Nacional de Defesa Civil, da Política Nacional de Defesa Civil, na verdade, e isso está estabelecido em lei. Então, se a gente começa, hoje foi lançado agora em 10 de abril de 2012, foi reeditado, ou seja, fizeram uma nova, alguns acertos na lei e refizeram a lei, e hoje ela tem um outro, né, tem uma outra conotação que foi até assinada pelo Michel Temer. E o nosso objetivo é o quê? É trabalhar justamente isso. Porque quando você fala, por exemplo, há quanto tempo você tem vida, está vivendo ali, coisa e tal, mas você nunca havia ouvido falar em NUDEC. Hoje você já começa a escutar um pouco mais sobre o NUDEC para lá e para cá. Né? Por quê? Porque existe um grupo de militantes nesse sentido. Tá? E o objetivo hoje da BUSF basicamente é esse. É militar isso, porque só dessa forma a gente vai conseguir o quê? Lançar alguns programas. Porque como é que funciona o NUDEC?
O NUDEC você tem um grupo lá que se organiza, uma rua, né, uma associação e qualquer outro local que esteja interessado em montar um NUDEC. Aí manda-se isso para a Defesa Civil vai, tem os documentos que você tem que enviar, e aí você lança o NUDEC. Pelo menos é o que está na Política Nacional de Defesa Civil, é dessa forma que você funciona a coisa. Só que o que a gente tem que entender é que a gente não precisa ficar preso a isso. A gente pode criar coisas que no final vão trazer o retorno das exigências que tem dentro da política nacional. E uma outra coisa que é importante, a gente nunca pode deixar de levar em consideração que a integração de organismos ele é fundamental. Ele vai ser sempre fundamental. Você não pode fazer defesa civil sem estar envolvido com saúde. Você não pode fazer defesa civil sem estar envolvido com o meio ambiente. Você não pode fazer defesa civil sem estar envolvido, né, com segurança pública. Perfeito. Entendeu? Então, a defesa civil, ela tem uma conotação muito grandiosa. Ela é um leque muito grande de ela abrange diversas áreas. Entendeu? Então, tá aí. Mas a tua pergunta é o seguinte. O objetivo é esse, mas primeiro a gente tem que trabalhar na Carapaguá. Cria-se uma estrutura, depois o trabalho até serve de modelo para outros locais. Eu vou pedir o Gessé que coloque o número de telefone de internautas que queira entrar em contato com a gente e fazer uma pergunta para o Márcio Curvelo. 5521 3111 7390 e 5521 2289 7823. 7h39. É isso aí. Bom, Márcio. Eu gostaria de mais algumas... mais uma pergunta que seria a respeito do projeto de cidadania que você havia comentado no outro programa, sobre o agente jovem também. Vai ser trabalhado nessas comunidades de Jacarepaguá também? Vai. Até porque o projeto, o agente jovem, o AGEDEC, ele começou no processo, e lógico que a ideia de trabalhar a implantação de NUDEC já estava na minha cabeça já desde, na verdade eu atuo nisso, tentando fazer isso desde 2001, para você ver como é que as coisas mudaram hoje. Tá? Desde 2001 e 2002 que eu venho nas gestões anterior à do Coronel Márcio Mota, que vem feito um trabalho fantástico, fabuloso, à frente da Defesa Civil, né? O Coronel Silva Costa, que também tem feito, já esteve aqui no programa? O primeiro programa ele fez aqui com vocês, com a gente aqui. Foi no dia que caiu o prédio lá na cidade. No dia que caiu o prédio na cidade. Nós estivemos no prédio da cidade e depois trabalhando nele. Data emblemática. E a gente falou justamente sobre isso, né, aqui no programa. Então, tem uma equipe, um time muito bom na Defesa Civil. Eles estão com um time fantástico, muito bom, com uma vontade muito grande de fazer a diferença. Porque há muito tempo, a Defesa Civil ficou muito tempo estagnada no Rio de Janeiro. E as coisas estão acontecendo porque a equipe é boa. A prova disso é o centro de operações. Quem já foi no centro de operações sabe o que eu estou falando. Né? Hoje todas as informações elas estão integradas. Você não tem como você fazer mais trabalhar com emergência hoje nesse país sem antes você trabalhar fazer todo um processo de integração. É inviável você trabalhar isso dessa forma, trabalhar de uma forma, eu trabalho daqui, você trabalha daí. Não tem como. As grandes empresas trabalham dessa forma, né? As grandes multinacionais trabalham dessa forma. Por que a gente tem que fazer diferente? Por que os organismos públicos têm que atuar diferente? E melhorou-se muito, né? Tem muito a melhorar? Tem. Não vamos passar aqui a mão, tem que melhorar? Tem. Mas hoje a visibilidade é muito maior, tá? E voltando à questão do AGEDEC, tem um objetivo? Sim, o AGEDEC ele passa a ser um programa dentro da implantação do DEC. Porque, vamos lá, você participa do NUDEC, você, cidadão, coisa e tal, sua esposa, seu filho vai participar junto com vocês. Existem algumas questões que o adolescente e o jovem, ele precisa ser mais tematizado. A gente precisa trabalhar mais uma temática muito mais fundamentada para trabalhar com jovem, adolescente, com criança. Por isso que o AGEDEC, o programa AGEDEC, ele vem para quê? Para ser um suporte para se trabalhar com essas crianças. Porque no futuro, esse jovem, ele vai querer continuar perpetuando a estada dele dentro do NUDEC. E ele já vai estar com maior conhecimento, né, de causa, ou seja, um conhecimento maior, mais abrangente, para estar trabalhando junto
a comunidade a qual ele está inserido. Porque o NUDEC ele trabalha a comunidade onde o indivíduo está inserido. Tá? Só que eu costumo dizer o seguinte, toda comunidade tem um técnico. Toda comunidade ele tem um especialista em alguma área. Tem em várias, né? Entendeu? Então, quer dizer, quando você coloca, você entende que isso pode ser fundamental, a pessoa fala, pô, mas eu vou trabalhar de graça como agente voluntário de defesa civil? Só que tem um porém, você melhora a qualidade de vida na sua comunidade. Enquanto as pessoas começarem a pensar de que, olha, não tem um retorno financeiro, consequentemente, você começa a amordaçar a população para que elas possam entender como é que funciona e o que elas podem fazer para melhorar a qualidade de vida na população, na comunidade que elas estão inseridas. Então, o objetivo hoje é o quê? O AGEDEC, ele é um projeto, para mim, no meu ponto de vista, ele é um projeto fantástico. Né? Foi porque eu comecei a eu considero também, afinal de contas, um projeto que você traz um grupo de jovens, oferece a eles uma formação e ainda é um trabalho de cidadania. O jovem vai ocupar o tempo dele ocioso com aprendizado, com atividades com os colegas dele, na comunidade. É o que eu estou tentando dizer, é o seguinte, quando a gente começa a preparar o AGEDEC, tá? E desenvolve uma capacitação, não é uma capacitação profissional, mas você desenvolve nesse adolescente uma capacitação para que um dia ele seja um profissional ético. Um dia ele possa ser um profissional, né, alçado na moral. Esse é um modelo de trabalho de cidadania, é o que eu estou falando exatamente. Entendeu? Então, essa questão de trabalhar o AGEDEC, por quê? Porque você coloca o aluno, o garoto lá, o adolescente, num sábado, tá na rua, na beira da estrada, soltando pipa. No outro dia, você tem lá um outro menino, da mesma idade que ele, que está dentro de um programa de capacitação de jovem, aprendendo, né, absorvendo informações que no futuro nada conta quem solta pipa. Mas também, eu acho que o mais importante é a gente tentar colocar essas crianças, esses adolescentes, para aprender algumas questões que são importantes. Porque você pode ter certeza que depois, dentro de determinada comunidade, os índices de violência vão cair. Né? O trato com os idosos vão melhorar. Né? Os animais vão ser mais respeitados. O meio ambiente vai ser menos agredido. Né? As pessoas vão ter mais condições de exigir os seus direitos, porque isso tudo é defesa civil. E provavelmente essa comunidade vai ter uma juventude mais unida e vários talentos profissionais vão surgir daí. É verdade. E outra coisa, né? No AGEDEC você tem desde o conhecimento de defesa civil, aí você passa por todo o ensinamento, você tem geografia, né, regional, você tem história regional, né? Quantas pessoas moram em determinada região e não sabem nem a história daquela região onde eles estão inseridos? Pessoas que moram 20, 30 anos e não sabem como aquela região surgiu. Né? Qual é a formação geográfica, geológica dessa região? Porque a gente aprender os riscos, a gente vai ter que entender como que aquela região ela foi fundamentada ali, foi formada ali dentro. Porque as pessoas dizem assim, nós vamos fazer o seguinte, a região tem enchente, toda vez que chove tem enchente. Agora as pessoas não querem entender por que tem enchente. Porque quando construíram as casas ali, construíram em áreas que não eram para ser construídas. Mexeram com o solo, né? O nosso coordenador até um tema interessante, porque o que aconteceu a partir da década de 60 e 70 no Rio de Janeiro com o aumento da população foi a necessidade das pessoas morarem em algum lugar e elas saíram, ou seja, o poder público ficou ausente, elas ocuparam áreas às vezes que não eram apropriadas para montar uma casa e daí isso... E é o que acontece hoje no Brasil todo, né, cara? O problema não é só no Rio de Janeiro. São Paulo, quando chove, alaga tudo. E você pode ver pela disposição estrutural, né? Tá ali o rio, né? Ali o rio, aquele rio... Tietê. O Tietê, o principal rio da região, ali corta a região de São Paulo. Né? E você vê que eles já criaram uma série de estruturação. As estruturações que foram feitas no rio foram matando completamente ele. Ele foi, a cada dia que passa, o Tietê ele vai fazendo isso, ó. E aquela água vai escoar para onde? É a mesma coisa.
o que vem sendo feito no Rio de Janeiro. A ocupação dos morros, Muitas quantas obras. nascentes de água não secaram. Pra você ter uma ideia agora... Manguezais que foram destruídos. Você imagina o que foi hoje. Hoje você tem é considerado como um grande impacto, né? A região da Rocinha hoje. A região da Rocinha hoje, se acontecer uma grande tragédia, nós teremos aí o maior número de vítimas na história do Rio de Janeiro, do Brasil, e quiçá até que envolvendo uma comunidade inteira. Entendeu? A Rocinha é desmoronamento, desmoronamento de massa, né? Isso tudo por quê? Porque pela formação, né, que tem lá, tanto é que teve agora há pouco tempo, teve São habitações sirenes, que não se... as sirenes foram acionadas, né? Começou a choveu mais do que um mês inteiro lá naquela região, e aí as sirenes foram acionadas de verdade, não foi simulado, foi real. Entendeu? Por quê? Porque simplesmente a região, ela apresenta, como todas as outras, se você passar em Jacarepaguá, você olha assim naquela região do tanque, Jacarepaguá é um pântano, né? Eu até coloquei aqui isso na estrutura aqui, essas construções, os aterramentos que ocorreram em Jacarepaguá, por isso, agora deu até uma melhorada, algumas regiões melhoraram muito. Né, vamos dizer assim, antigamente você chovia, qualquer chuvinha era o suficiente para alagar tudo. Jacarepaguá na década de 90 alagava tudo. Hoje você Agora tem melhorou uma melhoria considerável. Jacarepaguá na década de 90 teve uma grande enchente no Rio de Janeiro, dentre outras, né, várias que tiveram, que teve gente que ficou dias sem aparecer no trabalho, no local que eu trabalhava, porque não conseguia sair de Jacarepaguá. Acho que foi em 88, teve uma grande também. 88. Também. 86, né? 86, 87. Eu tava em Brasília, cara, na época eu era pequeno. Não, foi em 88. Mas fala no microfone. Eu me lembro que foi em 88 porque a minha ex-esposa estava grávida. A palavra o Márcio Berbete, ele tá fugindo do microfone. Não, a data, a gente tá com uma confusão de data, mas acho que a última foi mais ou menos essa, que as lojas, fechamento de loja, né? Inundação praticamente completa. Taquara ficou debaixo d'água, não é isso? Exatamente. 96, 97. Isso. Eu estava em Brasília nessa época, meu pai morava em Brasília, e teve uma enchente muito Não, em 88 teve uma que foi no início do ano, minha esposa estava grávida, eu fiquei preocupado, quase que eu vou em Botafogo. Mas melhorou muito. E nessa época, 96, 97, teve uma grande já que atingiu Jacarepaguá. Grande obra, sim, teve. Manilhamento das vias. Então é isso, cara. O papel hoje, a nossa proposta, né, ela tá focada em trabalhar como voluntário. A verdade é essa, né? O nosso papel ele é um trabalho voluntário, tá? E em vista disso, é buscar com que recursos, né, advindos de toda forma, né, legal, ele possa chegar para a gente, para que os projetos, os programas, eles possam acontecer. Porque é uma coisa, seria muita ilusão minha dizer assim, olha, Márcio, mas você não precisa de dinheiro para fazer nada. Não, todo mundo precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos para que a coisa funcione. A grande diferença é como utilizá-los. Como é que a gente vai utilizar isso. E uma outra... Não, era só uma observação quanto às enchentes que tiveram em 88 e 96. Teve uma enchente em 96 que até parte do Parque Lage foi arrasada porque deslizou terra, deslizou pedra ali, a recuperação se tornou complicada. Se a gente for falar, Gessé, em 88 também teve uma enchente, teve outra enchente que alagou o Sambódromo. 67, em 1967 teve um alagamento uma tempestade muito violenta no Rio de Janeiro. Sim. Tá? Em 67. Se você parar para analisar, esse período, ele não ocorreram muitas mudanças no Rio de Janeiro. Ele só começa a ocorrer mudanças quando a Defesa Civil do Rio, ela tenta mudar a postura dela. Porque uma coisa que é interessante a gente entender é o seguinte: por que a gente vive hoje no município que nós temos as nossas vantagens em vista dos outros municípios? Porque eu costumo dizer o seguinte, a nossa capacidade hoje de resposta para esses eventos adversos, que são os desastres, é muito mais potencializada do que em alguns outros municípios. Tem municípios aí, para você ter uma ideia, eu levantei isso no curso lá,
a quantidade hoje de bombeiros é muito inferior, a coisa é muito pequena no Brasil todo. Existem municípios aí que nunca ouviram falar em corpo de bombeiros. Entendeu? Por isso que eu falo, a gente está numa vantagem falando muito grande. em estado pobre não, até isso ocorre em estados ricos que nem São Paulo e Rio de Janeiro. Entendeu? E no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, existem municípios no Rio de Janeiro que não tem a chegada do corpo de bombeiro no local. Tá? É numa outra cidade distante. Entendeu? Então, são coisas que, por exemplo, é importante a gente poder começar a entender que se não fizermos uma mudança de cultura hoje na cabeça da população, do ser humano, e isso só vai acontecer partindo de um princípio que eu sempre defendo, é trabalhar o jovem, a criança, o adolescente ali, porque eles vão vir com uma gama muito maior de condições para que essas coisas se mude de uma forma bem melhor ainda, porque hoje eu falo, hoje a Defesa Civil caiu na minha graça hoje no Rio de Janeiro, né? Porque o Márcio Mota é um cara que ajuda muito a gente, aquele negócio todo. Quando o Márcio Mota, ele tem sido um cara que tem apoiado muito a nossa organização, ele tem apoiado mesmo. Agora, o que é mais importante é que o Rio de Janeiro hoje, ele tem uma Defesa Civil que ela é uma Defesa Civil atuante. E ela abre a porta para você. Eu não vim aqui para falar de Defesa Civil do organismo. Mas não tem como a gente parar para falar um assunto se a gente não pode tocar nesse assunto. Porque se hoje a BUSF ela tem crescido em algumas áreas de atuação, tem tido abertura para atuar, justamente porque tem tido credibilidade por parte de um organismo chamado Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro, da gestão do Coronel Márcio Mota. Você já está intimado de trazer o secretário aqui no programa. Vamos tentar trazê-lo aqui no programa, que amanhã a gente vai estar, né? Posso falar que amanhã a gente vai estar na Rede Boas Novas, né? Amanhã às 10 horas da noite. A Rede Boas Novas é uma emissora evangélica, ela na Parabólica é canal 49, na UHF ela é canal 19, mas você também consegue assistir a entrevista na internet, né? Você tem lá ao vivo na internet. Tá? Eles estão tentando agora ver se consigo botar nesse canal a cabo, né? Essas empresas, né, que fazem veiculação. Mas a gente vai estar falando sobre lixo, né? Sobre impactos ambientais, o que a gente vai estar falando amanhã. Vimos uma grande palestra falando sobre lixo eletrônico, sobre o meio ambiente na Estácio, e até pretendemos trazer o palestrante dessa data, dessa ocasião aqui para falar sobre isso, o professor Paulo Renato. Tem um site muito interessante falando sobre lixo eletrônico. E aproveitar, até porque nesse momento de Rio+20 se fala muito sobre reciclagem, e não existe um trabalho em um país que nem o Brasil, que é um país de desenvolvimento, nem nos grandes centros que são Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, não existe um trabalho decente de reciclagem. Nós temos aí nessas grandes cidades lixões enormes, se fala em avanço, mas acredito que nós ainda estamos andando muito devagar. O trabalho tem que ser feito também em cima da população, para que as pessoas aprendam como separar o seu lixo. Tem vários fatores aí envolvendo. Mas existe, mas é um trabalho muito sério. Tem vários interesses por aí por trás dessa história. Com certeza, porque lixo gera renda. É lógico. Entendeu? A gente vai estar falando sobre isso amanhã, né, lá na Rede Boas Novas. Eu vou pedir o Gessé, coloque uma musiquinha pra gente descansar um pouquinho aqui, tá? E um apoio. A gente volta já já. Carlos Rocha entre amigos. Baiana que entra no samba e só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca.
Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima e embaixo, revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima e embaixo, revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. A gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima e embaixo, revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. E vira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Rocha entre amigos. Oferecimento: preço justo, módico e com qualidade. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 8 horas e 1 minuto. Gessé Maia Locuções. O áudio que você precisa para seu produto ou serviço a um preço justo, módico e com muitíssima qualidade. Consulte-nos. gessemaia@pol.com.br, gessemaia@r7.com, gessemaiadeoliveira@gmail.com ou pelos telefones 21 9605 7210, 7589 6313, 8297 3321, 8871 6866 e 2751 6866. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 5521 3111 7390 e 5521 2289 7823. carlosrocha.producal@hotmail.com.
Carlos Rocha entre amigos. 8h02. É isso aí. Voltando aqui com o Márcio Curvelo, fala que são os projetos da BUSF. BUSF Brasil. Brasil. Não fala BUSF não, que a gente vai ter um problema seríssimo. BUSF Brasil, por favor, tá? É jóia. A BUSF tá em outro lugar do outro continente. Aqui o nosso é BUSF Brasil, por favor. Brasil. Vamos lá. Quais são os projetos? Sou, inclusive, me muito... respeite. Soa muito melhor, inclusive. Soa muito melhor. O NUDEC, a BUSF, ela dentro... Acho que o mais interessante a gente falar o seguinte, hoje a gente está muito focado na questão de NUDEC, tá? Eu vim conversando com eles no carro, dizendo isso. Lógico que os outros projetos são importantes, né? A gente tem um programa de ensino que a gente vai estar implementando hoje no Rio de Janeiro, né? Daqui para frente. E é um programa que vai fazer gerar receita para a nossa organização. Até porque não tem como a gente fazer nada sem antes gerar. Eu digo uma coisa, que outras organizações sigam o exemplo da BUSF Brasil. Gerar receita em vez de ficar mamando nas tetas do governo o tempo todo. Obrigado. E tenho dito. Então, quer dizer, o nosso trabalho hoje, basicamente, ele está focado trabalhar município, né, regionalmente, localmente, e implementar alguns departamentos ou divisões que possam gerar essa receita. Tá? Quando eu falo da parte de ensino e pesquisa, que o Maurício está aqui, né, que é o nosso coordenador, o professor Maurício, é o coordenador de ensino e pesquisa da BUSF Brasil, né, que foi nomeado tem uma semana atrás, eu acho que tenha sido isso, né, Maurício? Uma semana atrás que foi nomeado. Mas já vem com a gente já de alguns eventos, participou de alguns cursos, né, de alguns seminários, né, tem feito um bom trabalho, tem pensado junto com a gente. Mandar uma boa noite pro Maurício. Maurício, fala aqui um pouquinho. Boa noite aos amigos internautas. Estamos aqui, né, discutindo sobre esse assunto. Boa noite ao público ouvinte, né? Falando sobre o problema do meio ambiente, que na realidade é um problema muito sério. Que eu acho que esses fenômenos ambientais sempre irão ocorrer, até porque eles fazem parte da evolução natural do mundo. E eu acho que o governo precisa ter uma política melhor em relação a isso. Estão deixando um pouco de lado esse problema de meio ambiente, porque enchentes, deslizamentos, nós sempre vamos ter. Isso aí, infelizmente, não tem como acabar, mas tem como minimizar essa situação. Minimizar fazendo uma conscientização da população, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil em si, até porque fazer um conhecimento do nosso solo. Nosso solo é um pouco antigo, graças a Deus não temos maremotos, terremotos, vulcões e nada disso. Até temos, né, mas em pequena escala. Até temos em pequena escala. Porém, o nosso maior problema são as enchentes e os deslizamentos. Até porque nós temos muitas elevações, os morros que nós falamos, com inclinação muito grande. E geralmente, o que acontece? Os nossos morros são feitos de uma capa de terra e o resto pedra. Devido a isso, as nossas vegetações não chegam em certas profundidades para que segure esses desmoronamentos, esses deslizamentos e tudo mais. Então o que acontece? A nossa vegetação, ela é rasteira e as de grandes raízes não vão em profundidade. Elas chegam a um certo ponto e param ali, até a pedra em si. Geralmente são 30 metros de terra e o resto seria exatamente pedra.
E as chuvas estão aí para estar molhando essa terra, né? E as pessoas vão construir em lugares que não seriam os lugares corretos. Com isso, eles degradam, essa terra fica sem a sustentação normal e com a infiltração elas irão realmente descer. Agora, tem como a gente, vamos dizer, mitigar isso, resolver um pouco dessa situação? Sim, com a conscientização da população, do povo brasileiro, nós conseguiremos reduzir estes problemas e com isso a mortalidade será menor. Deixaremos de ter mortalidade? Não. Até porque as pessoas ainda vão estar um pouco difícil de entender que quando as chuvas chegarem, elas têm que começar, ou até antes de chegarem, começar a se conscientizar que elas têm que deixar a área de risco para que isso não venha a acontecer. É difícil, mas nós vamos conseguir isso de uma forma ou de outra, conscientizando. Através do ensino, né, Maurício? Através do ensino, um ensino que deverá vir desde a parte, desde a criança em si. Cortando aqui um pouquinho, entrando nesse assunto aí que acho que é fundamental, o Maurício, ele é químico e é biólogo, tá? E o Márcio, ele é tecnólogo em gestão e planejamento ambiental. Então, na verdade, a gente não pode, foi o que eu falei, a gente não pode deixar de lado um assunto que ele está focado justamente no impacto dentro do meio ambiente. Então, a BUSF, ela tem que trabalhar isso de forma bem orientada. Por isso que hoje eu posso dizer que eu tenho, né, na BUSF a vantagem, né, das outras delegacias, né, estar em vantagem das outras delegacias, que a gente tem feito um trabalho muito focado nisso, de fazer esse levantamento, né, de fazer, de estruturar ações que estejam completamente, todas fundamentadas, ligadas a ações de meio ambiente, né, porque é nele que acontece o problema. Né? Você tem problemas de saúde porque o meio ambiente ele é mal trabalhado. Você tem problemas de segurança social porque o meio ambiente ele é mal trabalhado. Você tem problemas de ações em defesa civil porque o meio ambiente ele é mal trabalhado. Então, no momento que a gente começa a trabalhar essa questão, levando para um foco primário, que é o fator mais importante, né? Não é que meio ambiente seja, vocês trabalham com meio ambiente, não, nós trabalhamos com na verdade, com um trabalho focado em integração de sistema integrado de gestão. Eu falo isso para eles, a gente tem que trabalhar com isso sempre, porque não dá para fazer meio ambiente sem saúde, não dá para fazer saúde sem segurança social ou segurança pública, não tem como fazer defesa civil sem essas três são importantíssimas. A gente precisa trabalhar a integração. Então, diante disso, né, a gente vai atuar, né, dentro dessa criação, né, de consecução de projetos que a BUSF tem feito, né, tem criado, a gente tem elaborado. Eu tenho me perdido às vezes na madrugada escrevendo projetos, né? Às vezes a pessoa pode chegar lá no Facebook, tá lá o Facebook, a bolinha lá tá verde, lá tô eu acordado, porque eu não tô no Facebook conversando. O negócio tá ligado ali porque às vezes é melhor, porque tô com sono, a pessoa me chama, eu já desperto. Porque a gente eu tenho trabalhado muito isso, desde o dia 26 de novembro para cá, eu tenho trabalhado assim, com bastante raiva para que a coisa consiga sair do papel, que ela possa dar um caminho. Então, um dos nossos grandes passos foi ter feito uma parceria com a Defesa Civil do Rio. Isso foi um dos grandes passos que a gente conseguiu ter, né, junto dentro da BUSF. Até porque qualquer coisa que a gente peça, hoje você tem, né? Se você não tiver um apoio de alguém que seja realmente do organismo, você não consegue entrar. Tá? E o nosso trabalho é isso, o trabalho é trabalhar justamente, focar justamente em ações de defesa civil hoje no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro todo, no estado do Rio de Janeiro todo, a nossa preocupação hoje está em ações de defesa civil. Interessante também seria citar alguns cursos que, quando vocês estiverem aí em pauta, para divulgar.
A gente responde, a gente segue uma orientação da própria BUSF Brasil, da sede nacional. Mas isso não quer dizer que eu não possa criar cursos aqui para que a gente possa alavancar, até não só levar a identidade BUSF Brasil, né, para as pessoas, para a população, mas também para gerar receita. Os cursos que a gente está começando a desenhar agora são cursos focados em socorro, em emergência, tá? Isso é fundamental para a gente trabalhar isso. Nós temos um curso de gestão, né, que está sendo desenhado agora em defesa civil, né, que é um curso focado basicamente em planejamento, gestão de defesa civil, suporte básico de vida, suporte básico de trauma, primeiros socorros para dono de casa. A gente precisa passar isso, prevenção e combate a incêndio no lar, né, segurança doméstica, né, ou seja... No terceiro BPM e o Corpo Bombeiro do MER deram um curso para os porteiros aqui da Redondeza. Eles já fazem isso há bastante tempo, né? Aqui no MER. Já fazem isso há bastante tempo. E eu participei dos 2 cursos. Mas você é porteiro ou jornalista? Não. Ele é da Associação de Moradores. É síndico. Eu sou diretor de imprensa da Associação de Moradores do Grande Meia. Mas você vê, por que eu brinquei porque ele é porteiro ou jornalista? Porque ele é aberto ao público. Não tem essa questão de claro, o mais ou menos. Né? É a mesma coisa do nosso trabalho. Inclusive o meu amigo aqui, Carlos Eduardo, ele tá comentando aqui, escreveu aqui para mim, falando sobre relação a cursos de capacitação para a população local. Seria interessante. Mas que tipo de curso que você fala? Para o trabalho ou para a questão no nosso foco de atuação? Não, no foco seria no foco. Fala aí, Carlos Eduardo. Seria no foco organizacional de vocês junto à população local. Sim. A nossa ideia, por exemplo, tem até aqui, alguns cursos que são importantes hoje para a BUSF, né, implementar dentro das regiões, a gente tem esse objetivo, né, que é formar essas pessoas para que eles possam atuar. Então a gente tem vários cursos aí focados desde os primeiros socorros, né, a parte de conhecimento da força-tarefa, né, que a BUSF, ela tem uma força-tarefa, né? Vamos explicar para o público que está ouvindo. A força-tarefa das emergências, que é chamada FORTE. A FORTE é um grupo justamente criado para dar a primeira resposta, dar resposta nas ações de emergência. Mas isso não é qualquer pessoa que pode participar de um evento como esse. Né? Nesses meus 16 anos só na área de instrução, eu estou dizendo que, na verdade, a gente precisa buscar profissionais, né, qualificados que morem na comunidade, na região, para atuarem. Né? Agora, o que a gente passa para eles são os nossos fundamentos, né, de task force, de força-tarefa. Isso é que a gente passa no discurso, né? São esses tipos de cursos, por exemplo, uma equipe de força-tarefa, né, a gente não tem um custo para esse curso, né? É um curso que é feito basicamente para quem que faz parte da BUSF. Eu vou lhe dizer minha opinião. Acho que às vezes pode parecer besteira, mas às vezes uma pessoa que vai fazer um curso de primeiros socorros, dali pode estar despertando nela uma intenção de futuro de fazer, gostei, de repente eu vou me aprofundar, vou fazer uma enfermagem. Aí a gente vai voltar pro AGEDEC. Por que no AGEDEC a gente bota uma gama de disciplinas, de assuntos, de tópicos, de informação, né, que na verdade são disciplinas. Por que a gente coloca essas disciplinas no AGEDEC, como por exemplo primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio? Porque a gente sabe que no futuro esse adolescente ele vai estar junto com a BUSF ou no DUDEC, que a gente assim, nada é para sempre, cara. Ou seja, esse público que vai participar com a gente, amanhã eles possam estar envolvidos em alguma atividade profissional que não vão ter tempo para poder se dedicar a uma atividade como a BUSF. Mas isso vai ficar enraizado neles. A intenção, ela é a melhor possível, porque é o seguinte, ela vai enraizar no indivíduo um conhecimento e uma mudança naqueles que não tiveram mudança cultural, né, dentro da sociedade, que possam mudar os seus hábitos de cultura.
seus modelos de cultura que a gente tem hoje. Meu querido Márcio, tá chegando a hora. Eu abro aqui uma continuidade no próxima vinda do Márcio, que eu estou formalizando aqui um convite feito por Carlos Rocha e sua equipe, para que o Márcio Curvelo venha integrar a nossa equipe, trazendo assuntos. Então vai ser criado um quadro onde nós vamos receber o Márcio e seus convidados e tratar cada vez mais de assuntos pertinentes dessa área. O programa passa a ser Carlos Rocha entre amigos e Márcio Curvelo e convidados, é isso? Isso aí. Para que você possa ter liberdade de trazer pessoas da área. Que o Carlos Rocha é meu assessor de imprensa da Busca. Com certeza. E eu assessor de marketing institucional. Estamos legislando em causa própria não, Márcio. Eu externo meu agradecimento a vocês. Foi despedidas? Eu externo meu agradecimento a vocês, né, pelo espaço. Eu acho que a Busca está buscando isso. A gente tem buscado. Quando eu falo, não falo Márcio Curvelo, eu falo Busca, eu falo equipe. Eu em nenhum momento, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho colocado a figura do Márcio em primeiro lugar. Eu sempre coloco a figura do organismo em primeiro lugar. Eu não estou aqui brincando de organismo. A gente está brincando, a gente tem trabalhado, né, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. E eu agradeço, né, ao espaço da Rádio Revolução FM, né, as pessoas que têm apoiado a gente, porque uma coisa eu sempre digo, não irão se arrepender. Porque os nossos programas, os programas que estão sendo criados pela BUSF, são programas de vanguarda no Rio de Janeiro. E a gente vai estar trabalhando isso com certeza de uma forma bem organizada e bem orientada. E vocês não vão ter que se arrepender no futuro. Então, agradeço ao Maurício, ao Márcio Berbete. As considerações finais dos nossos amigos também. Ao Márcio Berbete, que é o meu coordenador estadual de meio ambiente. O Márcio, e hoje veio como cameraman. E o Maurício Mendes, né, que é o nosso coordenador de ensino e pesquisa, né, que é químico, que é biólogo, né, professor, e a gente vai estar se desenvolvendo aí. Obrigado, que Deus abençoe a todos receber vocês. A gente vai dar um tempo, a gente volta já com Paixão Esportiva. Horas e 20 minutos. Carlos Rocha entre amigos. Passam pássaros e aviões e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita. Impaciente e aflita. Se você não passa no morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Carlinhos! Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento ficar no sóis. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passem pássaros e aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. estou esperando visita.
passa no morro. Eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Passe o mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim. Passe o momento pra ficar no sol. Passe em casa. Tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa. Tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que la 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 la. Carlos Rocha entre amigos. Oferecimento: preço justo, módico e com qualidade. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 8 horas e 23 minutos. Gessé Maia Locuções. O áudio que você precisa para seu produto ou serviço a um preço justo, módico e com muitíssima qualidade. Consulte-nos. gessemaia@pol.com.br, gessemaia@r7.com, gessemaiadeoliveira@gmail.com ou pelos telefones 21 9605 7210, 7589 6313, 8297 3321, 8871 6866 e 2751 6866. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte. 5521 3111 7390 e 5521 2289 7823. carlosrocha.producal@hotmail.com. Paixão esportiva. 8 horas e 25 minutos. É isso aí, Paixão Esportiva no ar, aqui no programa Carlos Rocha Entre Amigos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Carlos Rocha, boa noite, amigos, ouvintes, assinantes, ou melhor, internautas. Isso. Ouvintes aí da Rádio Revolução FM. Estamos com mais um Paixão Esportiva, hein, cara? Como tá me aguentando, né? Tô aguentando. Vamos firme. Como tá o nosso Mengão? Mengão nós vamos falar daqui a pouco, porque no futebol, hoje à noite de decisões na Copa do Brasil e na Libertadores. Começamos pelo torneio sul-americano. Destaque para o segundo jogo do duelo brasileiro entre Corinthians e Santos, às 9h50 da noite. Quem será o representante do Brasil na final da Libertadores? Hein, Carlos? Corinthians ou Santos? Eu sou corintiano. Corinthians. Mas você é Mengão aqui no Rio, né? Mengão aqui no Rio. Não, então somos nós. O Timão está em vantagem, venceu o primeiro jogo na quarta passada e hoje no Pacaembu joga pelo empate. Emerson será o desfalque. O atacante foi expulso no último jogo e dará lugar a William. Agora no Santos, todos apostam em Neymar para balançar as redes. Ele é o artilheiro do Peixe na temporada. 27 gols em 27 partidas. Durante a semana, Ganso foi poupado dos treinos, mas está confirmado na equipe. Já Elano não deve começar jogando. Em seu lugar, o técnico Muricy Ramalho deve optar pelo atacante Borges. E o Neymar, hein? Muito estrelinha, né? Estrela aí, tá. Né? Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai resolver no jogo de hoje. É o que os santistas esperam. Na outra semifinal da Libertadores, amanhã jogam Universidade do Chile e Boca Juniors. O time argentino venceu em casa o primeiro jogo por 2-0. Agora a Copa do Brasil.
Daqui a pouco, às 9h50 da noite, o Coritiba recebe em casa o São Paulo, no segundo jogo das semifinais. O tricolor paulista venceu a primeira partida por 1-0 e hoje joga pelo empate. Amanhã, na outra semifinal, o Palmeiras vai ao Sul enfrentar o Grêmio no Olímpico, em Porto Alegre. O Verdão está com uma boa vantagem, derrotou os gaúchos no primeiro jogo por 2-0 e poderá perder por 1 gol de diferença. Agora vamos falar dos clubes cariocas. Vamos falar do Mengão, do nosso Carlos Rocha. E do Marcos. Isso aí, nosso Mengão, Carlos. No Flamengo, o atacante Hernani treinou entre os titulares no coletivo de hoje. O jogador pode ser uma opção no ataque ao lado de Wagner Love. O lateral direito Léo Moura continua fora da equipe. Ele se recupera de um estiramento na coxa esquerda e não tem previsão de retorno. O rubro-negro enfrenta fora de casa o Grêmio no domingo pelo Campeonato Brasileiro. No Vasco, Juninho não participou do coletivo de hoje. O meia está gripado, só fez atividades físicas, mas não é dúvida para o próximo jogo. Felipe Bastos treinou em seu lugar como titular. O Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário neste sábado. No Fluminense, Thiago Neves voltou hoje aos treinamentos. O meia deu algumas voltas no gramado das Laranjeiras e deve voltar à equipe ainda no fim deste mês. O atacante Fred, poupado, mais uma vez não treinou. O Flu enfrenta fora de casa o Atlético Goianiense no domingo. Agora o Botafogo. Michael Soel pode ir para o futebol italiano. A Udinese pretende pagar cerca de 13 milhões de reais para comprar o meia. A diretoria alvinegra ainda espera a proposta oficial. Outro que pode sair é o argentino Herrera para o futebol árabe. Já o uruguaio Louco Abreu está motivado em voltar ao time titular. O atacante marcou 3 gols e foi o destaque no treino tático de hoje, no Engenhão. O Fogão recebe em casa a Ponte Preta domingo às 6h30. Vamos falar agora da Eurocopa, Carlos Rocha. Começa amanhã as quartas de final da maior competição de seleções do velho continente. A República Tcheca enfrenta Portugal na abertura da segunda fase. Com 100% de aproveitamento, a Alemanha joga contra a perigosa Grécia na sexta. No sábado, a atual campeã Espanha duela contra a França. E no domingo jogam Inglaterra e Itália. Agora a Fórmula 1. Nesse fim de semana tem o Grande Prêmio da Europa nas ruas de Valência, na Espanha. No sábado, o treino que define o grid de largada às 9 da manhã, hora de Brasília. No domingo, a corrida no mesmo horário. O GP da Europa de Fórmula 1 terá 57 voltas. O inglês Lewis Hamilton da McLaren é o líder da temporada com 88 pontos, seguido do espanhol Fernando Alonso da Ferrari com 86 e do alemão Sebastian Vettel da RBR com 85 pontos. O brasileiro mais bem colocado é Bruno Senna da Williams com 15 pontos em 13º lugar. No Mundial de Equipes, a RBR lidera com 164 pontos. A seleção brasileira masculina de basquete venceu agora há pouco a Bolívia por 95-46 e se classificou em primeiro no grupo B. Na semifinal, o adversário será a Venezuela já amanhã à noite. O torneio está sendo disputado na Argentina. A final será nesta sexta. Beleza, Omar? Perfeito. Encerramos aí o Paixão Esportiva. Perfeito. Agora, Carlos Rocha. É na próxima quarta-feira. Estamos de volta, Carlos, na próxima? Faça favor de chegar cedo. Você quer o Paixão Esportiva bem no comecinho do programa, né? 19 horas. O público fica ansioso por saber notícias de esporte. Omar, quero falar algumas coisas aqui. O que vai acontecer no Imperator? Olha, o Imperator vai estar apresentando o grupo Cidade Negra dias 21, 22 e 23 de junho, sempre às 21 horas. Entrada inteira R$50 e meia R$25. Tem alguns abraços para dar aqui. Manda um abraço. Gente, vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo cantor Márcio Tadeu, que tá com seu CD Negro Canto 2. Um abraço para ele, pro Juvenal Cardoso. Eu também quero mandar um abraço pro pessoal do PSG, do Poeta Saia da Gaveta, onde nós estivemos ontem. Muito bom. Vou mandar alguns abraços especiais para algumas pessoas do PSG. Primeiramente, lógico, Tereza Drummond e Neudemar Santana. Isso aí.
Depois para o nosso querido poeta Luísio Rezende, que está lançando o livro 14 Versos, um livro de poesias maravilhoso, e que estará na próxima quarta sendo entrevistado por Carlos Rocha e equipe no Sala de Visitas. Também conhecemos algumas pessoas muito legais ontem no PSG, o Renan. Também agendaremos uma visita aqui. O nosso casal de amigos Wilson e Josefa, que estavam lá, sempre brilhantemente. O Hugo, cantor. O cantor, o guardinha, que voz, um talento. Um abraço especial para nossa amiga Regina, que também é poeta do PSG. Carlos Rocha. Então vou pedir ao Jessé a vinheta do Marcos Vida, pra gente já iniciar o quadro dele. Despertando a consciência. Boa noite, meu querido Marcos Vida. 8 horas e 33 minutos. Boa noite. Vou dar boa noite novamente pro Marcos Vida, que não estava no ar. Carlos. Boa noite a todos da mesa, boa noite, queridos internautas. Como prometemos na semana passada, vamos falar um pouquinho aí sobre o que está rolando de especulações em cima desse ano, que é o 2012. É um ano que está sendo aí chacoalhado de informações, muita besteira também sendo dita, e vamos tentar um pouquinho esclarecer porquê dessas especulações, da onde elas vieram, as profecias maias, o que isso realmente significa. Porque assim, existe uma indústria de fim de mundo, que de tempos em tempos vem essa história de fim de mundo, e a gente está aqui ainda, né? Mas a gente sabe que o planeta em si está passando realmente por uma transformação, e isso é natural dentro da evolução da natureza, da evolução do planeta, e nós que estamos inseridos aqui nesse contexto. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nisso, tentando entender, sem mistificar, sem puxar a sardinha para religião nenhuma, simplesmente olhar o assunto com seriedade. Primeiro vamos começar aí pelas profecias mais tão famosas, que já geraram filmes, já geraram aí livros, vários documentários, e enfim, estão ganhando dinheiro com essa história. Amigos, é claro que um tema tão relevante chama a atenção e as pessoas querem saber. Então, juntando isso ao que está acontecendo a nível global, que a gente observa uma série de transformações em vários níveis, né? Política, temos aí a Primavera Árabe, uma série de transformações, ditadores caindo, que até pouco tempo a gente achava isso inimaginável. Imaginava que essas pessoas fossem ficar para sempre, né? Exato. Mas está acontecendo alguma coisa a nível de consciência, de essa ânsia de liberdade que as pessoas querem. Hoje o brasileiro ainda precisa melhorar muito, mas a gente já vê ele se interessando um pouquinho por política, de querendo saber quem é que está ali, em quem vai votar, mas ainda precisa melhorar muito isso. E pior que precisa mesmo melhorar, uma vez que só pensam em política em época de eleição e acabam se esquecendo de quem votou, e quando vota num merda de um político. Essa que é a verdade. A memória do povo é um pouco curta, né? Mas a gente vai melhorar isso, a gente trabalhando justamente aqui, despertando a consciência, a gente vai aí tentando fazer um pouquinho, né, de luz nas nossas consciências. Então, voltando, essas transformações estão ocorrendo já há algum tempo, em todos esses níveis. As pessoas questionam mais, querem essas transformações, querem a justiça, querem os seus direitos, e isso vai levar
há um ciclo de renovação a nível global. À medida que as pessoas forem entendendo e compreendendo que não existe rótulos, divisões, em essência todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é igual. E essa indústria capitalista, né, precisa rever seus conceitos. A gente não pode mais viver simplesmente usufruindo sem pensar nas consequências. Essas são as mensagens que a nossa terra está mandando pra gente. A gente abusou muito dela, castigou muito esse planetinha aqui. E é natural, até por uma lei de ação e reação, uma lei física, ela está reagindo. Se você analisar a evolução do planeta, é fato que ele passa por transformações de tempos em tempos. São ciclos naturais que fazem o planeta modificar a sua geologia, modificar o seu panorama. Tivemos muitas civilizações que simplesmente desapareceram. E isso faz a gente pensar, será que a gente está tão sólido aqui em cima que a gente também não possa desaparecer? Temos que pensar seriamente nisso. Porque é responsabilidade de cada um entender o seu papel em cima desse planeta aqui, que é a nossa mãe, que é a nossa nave, que está viajando nesse universo. O ser humano se acha muita coisa, mas se ele observar, pegar, agora temos o Hubble, temos vários satélites aí que mostra a grandeza do nosso universo. A estação espacial Mir, que foi implodida, infelizmente, que mostrava o poderio da ex-União Soviética, que acabou fenecendo em exatamente 25 de dezembro de 1991. São ciclos, nações que chegam a um certo poder e de repente transformam. Assim como os Estados Unidos também. O Império Romano. O Império Romano durou quase uma eternidade. Exato. Quando caiu de podre. Caiu. Né? Assim, todo o império chega ao seu apogeu, entra os em egípcios crise também e cai. E um novo império surge. Esses ciclos são para que o homem vá evoluindo. E essas profecias maias, que em nenhum momento diz que o mundo vai acabar lá no dia 21 de dezembro, né? Isso é uma coisa colocada, parece que é especulação até de um filme que vai ser lançado nesse dia, né? O fim do mundo. Acho que é 2012, o fim dos tempos. Exatamente, 2012, o finalzinho de 2012. O pessoal toma um fenômeno em que haverá um alinhamento dos planetas como se fosse o fim do mundo. Esse alinhamento, que a gente sabe que vai ocorrer aí pelos estudos, é um ciclo natural do universo. A gente está balançando, viajando nesse universo, né? E a gente, assim como a gente temos a Lua rodando aqui, estamos rodando em torno do Sol. Sim. O nosso Sol está rodando em torno da nossa galáxia, e essa galáxia está rodando é um ciclo enorme que a gente não tem nem noção de pensar o que é isso. E esses ciclos, né, faz com que de tempos em tempos um mundo se transforme. Exatamente. E é essa transformação que a gente está observando aqui. Há um fenômeno, inclusive, em que a Terra dá um giro cônico de 1/3 no entorno do eixo, chamado precessão dos equinócios, que se repete a cada 28.868 anos. 28.868. Exato. E há quem pense que é fim do mundo e tal. Não é não. É processo de movimento dos astros. O próprio Apocalipse, que em nenhum momento quer dizer fim, quer dizer revelação, João ali, que teve seu momento de evidência, de clarividência, e projetou uma série de profecias. Essas profecias a gente tem que interpretar de uma forma muito cuidadosa. Porque imagina alguém vendo um avião naquela época, né, soltando bombas. Aí ele vai descrever aquilo como um pássaro de fogo, despejando ovos de fogo. Dragões, cavalos alados. Tudo é interpretação.
E em nenhum momento se diz que é o fim. Se diz que é um reinício. Quem vai ficar, né, quem herdaria a terra? E aí entra os conceitos da moral. Jesus simbolizou em direita e esquerda, né? Quem passaria à esquerda, quem passaria à direita? Quem passaria à direita ficaria aqui, herdaria a terra. Aí ele catalogou uma série de comportamentos morais que a gente deveria ter para entrar nesse novo ciclo, que é justamente o ser manso, o ser simples, o ser humilde, o ser caridoso, o ser amoroso. E essas qualidades estão em conflitos com o que está acontecendo aí. Essa transição que estamos vivenciando faz com que as pessoas não consigam mais guardar suas máscaras. Elas simplesmente não têm mais pudor de esconder o que pensam e fazer o que querem fazer. Virou um Big Brother. Mas isso serve justamente para que o que está acontecendo na sociedade seja visto. Sim. Mas seja visto para que nós possamos buscar soluções. Se a gente analisar um exemplo bem caseiro, né? Seu guarda-roupa. Você olha o seu guarda-roupa e vamos tirar o dia para arrumar isso aqui. Você vai encontrar uma série de roupas que nunca vestiu, uma série de bagulhos que estão lá guardados. Aconteceu comigo, Marcos. Eu fui fazer uma limpeza, eu doei muita roupa. Pois é. Mas assim, você tem que ter a motivação de querer fazer isso, porque vai vir a preguiça, vai vir um monte de coisa. Não, amanhã eu faço isso aí. E fica lá. Até que um dia o guarda-roupa pode simplesmente desmontar de tanto bagulho. E aí você vai ser forçado a fazer essa arrumação. Você deu um exemplo claro, que quando você vai arrumar o seu armário, você revive várias épocas da sua vida. Exatamente. Né? Então vai chegar no consenso do que você está colocando hoje no programa, de uma certa forma bem abstrata. Né? Isso tem um certo fundamento. Com certeza. Esse que falou é o Carlos Eduardo, internauta sabia. Carlos, é justamente esse ponto que eu tô querendo chegar. Essa consciência de você olhar para dentro de você e enxergar os bagulhos e lixos que você está guardando na sua consciência. É isso que essa transição está fazendo com as pessoas. Esse lixo está sendo sacudido e há uma inquietação. Você sente que precisa fazer algo, você sente que precisa mudar, passar por certas... rever conceitos, superar preconceitos. É isso que está acontecendo. E é isso que nós temos que focar. Não importa o que vai acontecer no dia 21 de dezembro. O que importa é o que você está fazendo para que a sua consciência desperte e você construa esse mundo melhor. Né? Que você passe à direita dessa transformação. Né? E não se deixe aí levar pelo instinto. O homem caminha na sua evolução, né? E ele vem do instinto, aonde ele tinha que preservar a sua vida, ele tinha que lutar pelo seu espaço. E isso construiu nele o ego de eu, meu, né? A posse. Isso era bom e necessário para uma época, aonde era um mundo mais selvagem, aonde era um mundo em que ele precisava sobreviver naquele contexto. Só que evoluímos e a gente tem que se desapegar desses. Tá lá no nosso inconsciente, tá lá, tá guardado na nossa genética, no nosso DNA. Esse instinto de preservação, esse instinto de meu mundo. Mas esse meu mundo hoje, né, pelos avanços da ciência, a gente descobriu que não existe seu mundo, existe nosso mundo, existe a nossa conexão, é uma rede onde cada peça está interligada e se você mexe numa aqui, a outra que está lá na ponta vai sentir como se ela tivesse numa teia de aranha. O que vai acontecer?
esse despertar de consciência de que estamos todos conectados vai levar o homem a uma consciência de universalismo, de uma consciência única, onde ele vai entender que as religiões não são para separar, elas são para construir, para alimentar o homem de um conhecimento divino, e não para simplesmente cada um brigar e dizer que é o dono da verdade aqui ou é o dono da verdade ali. Para religar a bem da verdade, como o próprio nome diz, religarem. Exato, religarem. E a gente não está religando, a gente está guerreando. A gente está cindindo, está formando uma sedição, na verdade. Para ver quem é o dono da verdade e quem vai manipular. Isso desde os tempos remotos a gente vê o homem manipulando a religião em favor de uns grupos, né? Os egípcios, os romanos, né? E isso vem perpetuando através de dogmas lá medievais que foram criados justamente para manter essa consciência sem pensar. Pode falar, Você tem um problema na Espanha, da perseguição da Igreja Católica. Exato, que ainda hoje... Exatamente. E Pleno fora isso, século XXI. você teve na Segunda Guerra Mundial os judeus sendo perseguidos. E essa consciência universal é que vai levar a gente a se libertar desses conceitos. Em pleno século XXI também a gente tem protestantes e católicos brigando nas duas Irlandas, a Irlanda e a Irlanda do Norte. O que nós devemos agora analisar, né? O que nós devemos pensar essa consciência de que cada um está interligado, que faz parte de toda uma rede. A gente pode pensar numa rede intergaláctica, porque assim como todos os planetas estão girando numa perfeito equilíbrio, né? Tudo gira. Por que a gente não está conectado nesse todo também? O que vai faltar para o homem é apenas ele ter coragem de dar esse próximo passo, de renunciar ao seu mundo em prol do nosso mundo. Esse egoísmo é que parar de acreditar que a sua verdade, a sua religião, o seu ponto de vista, a sua ideologia é única, exclusiva, e passar a ver as demais como um complemento do conhecimento que ele tem, que soma com dele. Se você analisar cada chamado avatar que veio ao planeta, né? Cada missionário desse que nasceu, e pegar a essência do conhecimento que ele trouxe para aquele grupo e colocar ali todo mundo junto, você vai ver as mesmas colocações em todas, mostrando que o conhecimento é único. O que cada um precisou fazer é vestir esse conhecimento para uma roupagem para que aquela cultura, aquele povo conseguisse entender aquela mensagem. A interpretação, aí nascem as lendas, os mitos, as histórias que são figuradas para o povo entender um conceito. Aí o que acontece? Aquele povo estava pronto para um certo tipo de conhecimento. Esse outro aqui já estava maduro para um outro. Esse aqui outro. E o que vai acontecer? A gente entendendo esse mecanismo, a gente vai saber que o conhecimento está aqui e ele se complementa aqui, se junta aqui, e a gente vai montando um quebra-cabeça que vai chegar a esse conhecimento universal, separando o joio do trigo, que é o que seria esse joio. Quando esse avatar vai embora, né, que entrega o conhecimento aos homens que vão ser responsáveis aí por distribuir esse conhecimento, vem aqueles que descobrem o poder da manipulação da fé. E aí começam a tomar partido e distorcer aqui, distorcer ali, e aí criar uma regra aqui para manter aquele povo preso àquele conceito. São joguetes na mão que Jesus tanto alertou
que ainda viriam muitos, né? Os falsos profetas. Para você ver... Vai falar, Carlinhos? Pode falar. Não, cada horário. Certo. Dá tempo. O tempo tá sobrando hoje. Então, pra gente concluir um pouquinho, que ninguém se suicide no dia 21 de dezembro. Pelo amor de Deus. Por favor. Né? Não vai acontecer nada, vai continuar tudo do mesmo jeito, vamos andar pra lá e pra cá, vamos pular, vamos correr, não vai ter enchente, não vai ter terremoto, vai ter porcaria nenhuma. A vida continua. Gessé, enchentes, terremotos, e isso ocorrem como fatos naturais da natureza. É fato que muitas coisas vão acontecer e o pessoal até da Defesa Civil vai ter muito trabalho, porque nós mexemos na natureza e ela está desequilibrada. Então a gente ainda vai ver muita coisa que nunca viu. Chuvas torrenciais que a gente não tem nem noção. Mas porque houve uma quebra nesse ciclo, né? As geleiras estão derretendo, a natureza está mexida e vamos arcar com as consequências disso. Que a gente se prepare apenas tentando fazer a nossa parte, mantendo a limpeza, mantendo os rios limpos, né? Cuidando cada um para tentar melhorar a situação. Na verdade, talvez essas profecias demonstrem um divisor de águas de nível de consciência, como você falou, e também de acontecimentos que interrompem e terminam um ciclo e iniciam outro necessariamente. Exatamente. Devido a isso. Ciclos. Será mais um ciclo que irá terminar e um outro começando de novo, né? E esse espero bem melhor do que a gente vivenciou até agora. Mas só depende de cada um querer fazer esse melhor. Pelo menos a consciência e que está havendo indica que possa ser assim. Que seja. Então vamos à mensagem aqui para a gente encerrar. Ela fala um pouquinho disso que eu falei, né? Pai e mãe. Deus é pai e é mãe. Como tal, não poderia deixar seus filhos sem o alimento para que pudessem crescer. Seus filhos são muitos, incontáveis, e cada um é único em seu eu, mesmo que todos sejam iguais em essência. Sendo assim, criou tantas escolas que é impossível não conhecê-lo. As religiões são escolas de Deus para que seus filhos possam compreendê-lo em suas múltiplas manifestações. A cada grupo de semelhantes enviou um mestre que chamam de avatar, com a missão de tornar este conhecimento divino, que é único e universal, compreensível à cultura destes povos em que nasceram, vestindo-o com histórias, mitos e lendas. Tarefa árdua é ensinar as crianças que é hora de crescer. Deus envia o alimento da alma que precisamos, mas o homem, quando percebe que o conhecimento embalado pelo avatar é devorado pelos homens carentes de amor, começa a falsificar, criando outros rótulos para escravizar esses famintos, que se afastam do original, que exige sacrifícios de amor, e caem na ilusão dos falsos profetas, que vendem o céu falso e fácil, a baixo custo. Mas sabemos bem que o falso não resiste ao tempo da verdade. Queridos internautas, é claro que o assunto é muito vasto, a gente teria aqui horas para falar, mas tá aí uma pincelada e que cada um possa fazer o seu melhor aí. Boa noite a todos. A prece. Prece de Caritas, com Marcos Peter. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a ti. Boa noite a todos os internautas de todo o Brasil. Boa noite, Omar. Boa noite, até a próxima semana. Se Deus quiser. Adeus, até a semana que vem. Carlos Rocha entre amigos. Oferecimento: preço justo, módico e com qualidade. Gessé Maia Locuções. Comunicação valorizando a arte.